Oi! Bom dia! Bom dia! Eu sou a Júlia. Eu sou o Renan. E esse é o De Rolê. Yay! Hoje eu vou falar um pouco como foi a minha saga para conseguir esse emprego que eu tenho aqui em Amsterdã. Então fica aí com a gente, enquanto a gente prepara nosso café da manhã, e a gente conta um pouco dessa história. Sim, lembrando que ele conseguiu um emprego quando ele estava no Brasil. E qual que é a sua formação? Sou formado em engenharia mecânica no Brasil também. Então, não é TI, né? Não é TI, que eu mais ouço da galera daqui, né? Então fica até o final para descobrir como que foi esse processo. O que você comprou no mercado hoje pra gente tomar café da manhã, Zítio? Hoje eu tava pensando num misto quente, então achei esses queijinho e esse presunto lá. Veganos. Sal porque acabou. Deixa eu ver o sal. Esse é diferente, né? Ah, ele vem numa caixinha aqui. Que legal. Um docinho, né? Que ninguém é de ferro. Esse é o Canelbrod. Tipo um croissantzinho com canela e açúcar, mais doce assim. Vegano também. Vegano. Pãozinho. Já veio fatiado? Eu peguei fatiado. Legal. Tem que usar a máquina de fatiar. Esse daqui é pra Julinha, fazer um bolinho pra gente depois. Blueberries. Blueberries, farinha. E... isso aqui é só temperinho de cozinha que acabou, um shoyu. E esse aqui? Isso daqui eu achei lá. Aparentemente é tipo uma pasta de alho com ervas, também vegana. Achei interessante, tava na promo, falei, por que não? A gente vai experimentar. Se te gostar, a gente deixa o review lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, segue lá, DeRolêJR. Então bora fazer o cafezinho? Bora. Misto quente, né? Pode ser. E aí, como que foi? Conta pra gente. Então, tudo começou quando a gente decidiu que a gente queria vir pra cá, pra Europa. A gente não tinha um país em mente ainda, mas tinha que pensar numa forma de vir. E, pelas nossas pesquisas, uma delas era conseguindo um emprego. Então, no Brasil eu trabalhava numa área similar, que era com, para quem conhece, SAP, que é um sistema ERP, que você consegue basicamente juntar tudo que a empresa faz, de comprar produto, de vender, de emitir nota, tudo num sistema só. E eu trabalhava um pouco com a parte da engenharia mecânica disso, que é engenharia de produto, que é basicamente você configurar um produto dentro desse sistema para o cliente conseguir pedir. Enfim, eu vi que era uma área muito específica, mas mesmo assim eu falei, vou tentar, ver se eu acho alguma coisa. E aí eu pesquisei bastante, então qual que é a melhor forma de encontrar um emprego aqui na Europa, né? Então você tem alguns sites de vagas de algumas empresas multinacionais que você consegue estar aplicando para vagas daqui diretamente, mas a forma mais fácil que eu encontrei de fazer isso é pelo LinkedIn. Acho que a maior parte das pessoas já sabe que o LinkedIn hoje, não sei, acho que é a forma geral, não só de ter já pessoal da área de TI, mas pessoal de outras áreas encontrar emprego em outras cidades, nem precisa ser no seu país, né? Em outros lugares mais distantes. Sabendo que o LinkedIn era a forma mais fácil, eu comecei a construir o meu LinkedIn para facilitar isso aí, que é nada mais do que você deixar o seu perfil de uma forma que os recrutadores consigam achar ele mais facilmente, assim. Porque não é só sobre você ativamente procurar vagas, é também sobre você deixar as palavras-chave para os recrutadores te encontrarem. Reiterando que a gente não estava focando na Holanda. Inclusive, a Holanda não era nem um país que a gente estava imaginando chegar. Então, bom ter em mente isso. A gente estava aberto para qualquer lugar da Europa. Enfim, só um adendo. Voltando. Então, como a Júlia falou, a gente não estava com a Holanda na cabeça ainda. Mas eu acho importante, se você começa a procurar pelo LinkedIn, você focar em um país específico para aplicar para uma vaga. E por que eu falo isso? Porque mesmo na Europa, cada país tem suas particularidades. Então, por exemplo, se você está tentando ir para a Alemanha, eles vão ter algumas exigências. Tanto em questão da língua, em questão de você validar seu diploma, ver se ele é válido o seu curso lá e tudo mais. Então é sempre bom você decidir.
No meu caso, eu pesquisei um pouco e a Alemanha era um dos países da Europa com o mercado mais aquecido, assim. Eles estavam procurando muita mão de obra, principalmente na área de engenharia também, era uma das profissões que estavam em falta por lá. E também vi um pouco do salário, da qualidade de vida por lá, e era muito bom esse balanço todo, assim. O único problema da Alemanha é que, como eu falei, eles têm suas particularidades e as suas exigências. E uma delas, assim, você saber falar alemão é um diferencial muito grande. Mesmo que você esteja no começo, assim, então estou aprendendo ainda no nível A1, mas estou fazendo aula. Então isso era uma coisa que destacava, assim, entre outros profissionais. Quando eu fui montar o perfil no LinkedIn, a descrição do seu perfil. E lá você coloca um pouco da sua história, né? Então, assim, sua formação, o que você é especializado, o seu diferencial. E lá é bom você mencionar essa parte também. Então, estou aprendendo alemão, no momento no A1, por exemplo, porque os recrutadores veem isso aí como, ó, é uma pessoa que está se esforçando para entrar na cultura, então ele vai se adaptar bem aqui, então ele tem mais chances de continuar trabalhando pra gente, por exemplo. Dito isso, uma coisa também que é bem importante lembrar é que você tem que mudar seu perfil inteiro para deixar ele em inglês. Se tiver alguns posts antigos que você acha relevante, vai lá, dá uma editada, muda a língua, coloca um textinho em inglês. O seu perfil em si tem que estar todo em inglês, então assim, descrição... Tá pronto! Tá pronto. Então, assim, sua descrição, seu histórico profissional, então lá você passou em tal empresa, você fazia isso na empresa, deixa tudo em inglês. Porque assim você facilita bastante para o recrutador já identificar e ler as coisas e já considerar você como um candidato potencial. Alimentados, voltamos então. Cheio. E aí, como eu falei, né, você tem que colocar seu perfil todo em inglês e só reiterando então que inglês é uma coisa assim essencial, sabe? Essencial. A não ser que você saiba a língua específica do país que você vai, se você fala alemão, francês, vai pra França, alguma coisa assim, você tem que saber inglês. Não é um inglês fluente, tem que ser um inglês comunicável. E hoje em dia, para escrever coisa, é muito fácil achar ChatGPT, ferramentas online para te ajudar a traduzir, escrever um texto legal. Mas é importante saber falar num nível que as pessoas te entendam, você entenda as pessoas. Sim. Afinal, você vai precisar do inglês também para se comunicar no dia a dia, né? No país que você for. A não ser que você aprenda a língua local. Então, o inglês é muito importante. Se você não fala, recomendamos você começar a ir atrás de aulas para desenvolver isso. Bom, dito isso, voltando, eu escolhi a Alemanha então como foco principal e comecei a estudar como funcionava o visto de trabalho para você conseguir trabalhar na Alemanha legalmente, conseguir morar lá e tudo mais. E na Alemanha em específico eu descobri que você tem que ser patrocinado por uma empresa. Então a empresa tem que te oferecer um contrato de trabalho primeiro e aí depois você pode dar entrada com visto de trabalho. Bom, e depois de elaborar todo esse plano aí eu comecei a colocar ele em prática. Então uma das coisas foi atualizar o LinkedIn e outras coisas foi focar em o que eu consegui adiantar já para me tornar mais relevante para o mercado de lá. Para isso eu comecei, por exemplo, a fazer aulas de alemão. Duraram 3 meses, mas eu comecei a fazer aula de alemão. Eu também entrei nessa de fazer aula de alemão. E que terrível, amigos. Que terrível, que terrível. É uma língua muito difícil de aprender. E a gente tava lá, crentes que iríamos ir para a Alemanha, fazendo aulas de alemão. E eu queria chorar no meio da aula. E no final, não fomos para a Alemanha. Pois é. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas já, porque não tem um momento que você vai chegar, você tá 100% pronto. Então você tá com toda a preparação em dia, começa a aplicar. Eu procurava principalmente pelo LinkedIn mesmo as vagas. Eu filtrava pelos nomes certos, então, por exemplo, colocava engenharia mecânica, SAP, que era uma ferramenta que eu usava no trabalho. Então, é muito importante você usar os filtros certos ali das palavras-chave relacionadas ao que você faz atualmente, que aí você encontra melhores vagas. Eu cheguei a aplicar para umas 2 ou 3 candidaturas. Para a Alemanha? Para a Alemanha. E quando você faz essa aplicação, é importante que cada aplicação dessa, o seu currículo esteja adaptado à vaga específica. Então, assim,
a descrição que eles vão colocar na vaga vai ser diferente para uma vaga na outra. Então é legal você sempre linkar as palavras-chave no seu currículo. Então, se você tem algum projeto relevante, você liga com o que eles estão procurando. Sim. Então... E cover letter? A Alemanha tem disso? Cover letter. Sim, além do currículo, a Alemanha, ela, pelo menos todas as vagas que eu apliquei, elas exigiam também cover letter, que é basicamente uma carta de apresentação sua do porquê você gostaria de trabalhar naquela empresa e o que você agregaria trabalhando naquela empresa. Sim, a carta motivacional, né? Isso, uma carta motivacional. Que ela também tem que ser específica para cada vaga. Se você tiver um padrãozão assim, vai ficar muito genérico e o pessoal já vai ler e vai ignorar. Depois dessas aplicações, eu recebi uma resposta bem rápida, assim, já negativa da vaga em si. E eu acho até estranho, assim, foi quase que automático, sabe? E aí eu continuei procurando o que eu podia melhorar no LinkedIn ou na aplicação em si. E aí, meus amigos, eu descobri o pulo do gato, o que mudou, assim, essa procura de vaga. Porque antes, o meu LinkedIn tava com a localização como se eu estivesse morando no Brasil, porque eu estava morando no Brasil. Então, tava lá, Piracicaba, Brasil. E aí, o que acontece? Eu acho que eles têm um filtro lá, os recrutadores, porque eles estão procurando pessoas mais perto para não ter para facilitar essa contratação. Então, às vezes, pessoas do Brasil nem aparecem ou são descartadas pelo filtro do robozinho, assim. O que eu fiz? Eu mudei minha localização como se eu estivesse morando na Alemanha. Então, eu peguei uma cidade que a gente gostaria de morar, que no caso era... Hamburgo? Eu peguei uma localização como se eu estivesse morando em Hamburgo. E aí você tem que colocar um CEP também joguei no Google lá um CEP de Hamburgo. E aí ficou registrado como se eu estivesse morando por lá. E isso mudou já um pouco o panorama das vagas, porque assim, apareceram mais vagas para mim e alguns recrutadores começaram a me mandar mensagens sem eu ter aplicado para algumas vagas. Então assim, eles encontraram meu perfil, acharam relevante e mandavam mensagens. E ressaltando também, né, que eles encontravam o seu perfil porque eles filtravam por palavras-chave que o seu perfil tinha, né? Então, SAP, ERP, a empresa que você trabalhava no Brasil também, que era uma multinacional, eles acabam pesquisando por concorrentes também, né? Então é muito bom você fazer essa conexão no LinkedIn, conectar com outras pessoas com vagas semelhantes às suas, em outros setores, que isso também facilita os recrutadores a te encontrarem. Bom, esse processo no total, eu acho que desde que eu comecei, levou mais de 6 meses, assim, de procurar algumas vagas. Eu não estava aplicando para muitas vagas, assim, toda semana, sabe? No mês eu encontrava umas 2, assim, aplicava. Às vezes eu recebia uma mensagem do recrutador falando alguma coisa. Eu via se fazia sentido, porque tinha hora que era completamente fora, assim, do que eu sabia ou do escopo que eu queria. Então eu falava, obrigado pela oportunidade, mas fico aberto a novas vagas, mas essa daí eu vou... O que os recrutadores, eles te falavam quando eles te mandavam mensagem? Geralmente, eles mandavam um texto assim que eu acho que era um texto meio pronto de recrutador, mas era geralmente a vaga que eles estavam promovendo, que achou meu perfil interessante, que achava que combinava com a vaga, e perguntavam se eu tinha interesse. Geralmente eles perguntavam se tinha algum tempo para marcar uma conversa, alguma coisa para explicar melhor sobre a vaga, assim. Mas geralmente sempre tinha um arquivo, né, com a descrição da vaga inteira e tudo mais. Eu abria, dava uma lida, via se fazia sentido ou não. Eu acho que a maioria era uma coisa muito específica, eles estavam procurando alguém muito sênior, porque eles estavam querendo, assim. E aí não era meu perfil, porque eu tava começando ainda nessa área, e eu não ia agregar o suficiente o que eles queriam, né? Quantos anos de experiência você já tinha no Brasil? No Brasil, nessa área que eu tava trabalhando, 1 ano e meio nessa época, assim, não chegou a dar 2 anos, assim. Então eu não ia conseguir enquadrar num perfil sênior, assim. Bom, aí entrevistas mesmo, tiveram 2 ligações, assim, que eu marquei uma entrevista. Uma delas, na verdade, foi uma empresa de Portugal que estava recrutando, só que eles estavam pensando no perfil mais um consultor, assim. Cheguei a conversar com eles, e aí também não seria um contrato em si, seria como se fosse um PJ aqui do Brasil. E aí não era muito o que eu estava procurando, que eu não tinha certeza se ia dar para pegar um visto de trabalho com isso aí. E aí depois dessa conversa, eu falei que ia pensar, e depois eu mandei mensagem pro recrutador e falei a mesma coisa. Estava aberto novas vagas, mas essa não se enquadrava muito no que eu estava procurando. Depois de alguns meses, nisso daí, eu parei de aplicar um pouco pro final, assim, que eu comecei a focar mais no alemão, tava pensando, nossa,
Acho que é melhor eu especializar mais em alguma área para depois continuar aplicando. Mas meu LinkedIn continuou lá. E aí, eis que um dia uma recrutadora me mandou mensagem, mesma coisa, tinha uma vaga que combinava com o meu perfil, ela achou interessante, e ela era da Holanda. Ela mandou a vaga para mim, eu abri, realmente, assim, baseado no que eu estava fazendo, no que eu fazia antes dessa vaga, nesse meu histórico de engenharia, combinava muito, assim, casava muito com o meu perfil. Eu falei, nossa, eu fiquei até surpreso, assim, até falei pra Júlia, falei, nossa, talvez isso daqui vai dar certo. E ela marcou uma primeira conversa comigo, conversamos, é uma coisa só explicativa, assim, sobre a vaga, só pra ter certeza se eu tenho interesse em dar início ao processo seletivo e tudo mais. Eu falei que fazia sentido pra mim, e aí, nessa primeira conversa, ela ainda achava que eu tava morando na Alemanha. E aí eu fui e falei, nossa, talvez ela fale, não vai rolar porque você tá morando no Brasil, né? Mas aí eu falei, então, no momento eu tô nesse processo de mudança pra Alemanha, a gente tá se planejando ainda, mas eu ainda estou no Brasil. Então, se eu fosse trabalhar na Holanda, eu ia precisar de um visto de trabalho. Vocês, a sua empresa patrocinaria esse visto de trabalho para mim? Ela falou, não, a gente patrocina sim, a gente já fez isso, tem várias pessoas de outros países, então assim, é um processo normal. Então eu fiquei nervoso com essa parte, mas foi muito tranquilo na entrevista, assim, ela só concordou e falou que daria certo se o gestor gostasse de mim, então não seria um problema. E aí eu já animei, falei, então tô disposto a continuar assim, vamos marcar essa entrevista com o gestor e a gente conversa melhor, ver se ele ainda tem interesse no que eu tenho a oferecer, né? Esse primeiro contato dela já foi o início do seu processo seletivo? Não, na teoria não. Isso não foi uma entrevista, foi uma pré-seleção, né? Foi uma conversa. Ela basicamente explicou de novo a vaga pra mim e perguntou se fazia sentido. Tirou algumas dúvidas, falou como seria o processo em si. Então você não se aplicou para essa vaga, a moça te achou no LinkedIn e ela que foi atrás. Sim, ela me achou e novamente, ela não teria me achado se minha localização tivesse Brasil lá. Então, esse negócio de você deixar a localização no Brasil é porque assim, tanto aqui na Holanda quanto na Alemanha, se você quer vir para trabalhar, você vai precisar ou de uma nacionalidade europeia ou de um visto. Se você vier para trabalhar, você precisa de um visto de trabalho. E aí as empresas, para elas te contratarem, elas que têm que patrocinar esse tipo de visto de trabalho. Eu sei que é esse o procedimento aqui na Holanda e na Alemanha. Então se torna um processo muito mais caro para elas do que se elas resolvessem contratar alguém aqui da União Europeia, que é uma pessoa que elas não precisam patrocinar esse visto de trabalho. Então fica muito mais barato para elas. Porém, como a gente já falou em outros vídeos, a Europa no geral está passando por um momento de falta de mão de obra. A população aqui está envelhecendo, não tem nascido muitas novas crianças, então eles estão precisando de mão de obra, tanto especializada quanto não especializada. Então acaba que quando eles não encontram ninguém que consiga fazer esse tipo de trabalho aqui, eles vão procurar em outros países. Mas se você já estiver por aqui e baratear o processo para eles, fica muito mais fácil. A gente saiu para tomar um solzinho e para continuar falando do processo seletivo agora. Depois dessa conversa com a recrutadora, eu tive uma outra entrevista marcada, que aí seria a primeira do processo seletivo mesmo. E seria com o gestor da vaga, então meu futuro chefe, se eu passasse. Eu fiquei um pouco nervoso nessa segunda etapa, porque a primeira era só uma conversa e agora seria para valer, né? Então teria a chance de dar certo. Mas eu me preparei, eu fiquei pensando nas perguntas que poderiam mais ser feitas, assim, como um de entrevista, né? Então, assim, por que você quer trabalhar aqui? Qual o seu diferencial para agregar a minha equipe, né? É bem comum eles perguntarem também, assim, não só qual o seu ponto forte, mas também seu ponto fraco. Então, só pra você não ficar com cara de paisagem, é bom você pensar em alguma coisa que você não é tão bom assim. E fora isso, você também ter preparado os seus projetos mais importantes, assim, que você acha relevante que seu recrutador, seu chefe, no caso o futuro chefe, saiba, né?
Pra ele pegar, nossa, ele tem uma experiência legal nessa parte aqui. E no final, nessa primeira entrevista, casou assim as exigências do que eles estavam querendo e o que eu oferecia, porque muitas coisas que essa empresa aqui da Holanda estava procurando, a minha empresa do Brasil estava passando também. Então assim, no final eu era o que eles estavam procurando mesmo. Só um adendo. Tá vendo aquele céu azul? Olha o jeito que eu estou. Está chovendo. Do nada, do nada. Olha como tá o tempo pra cá. E tá chovendo. Enfim, voltando. Enfim, essa foi a primeira entrevista. No final você nunca sabe se foi bem ou não. Você tem uma noção, eu respondi todas as perguntas, mas ainda a impressão do gestor você não vai saber, né? Mas depois fui informado, depois de uma semana mais ou menos, que eles queriam prosseguir com o processo e marcar a segunda entrevista, que seria basicamente a mesma coisa da primeira, mas eles iam chamar mais 2 gestores de outra área, um da RH e de um outro departamento, só para acompanhar e fazer novas perguntas também. E além disso, eles fizeram eu preencher um teste de perfil, assim, para ver onde meu perfil se encaixaria, se faria sentido com a vaga. Um quiz, né? Tipo um quiz. Múltipla escolha, tipo, em tal situação, o que você faria? A, B, C ou D? E aí a segunda entrevista também, até chegar a data, você fica um pouco nervoso, foi uma semana e meia ou 2 para essa data dessa entrevista. Mas chegando foi bem parecida com a primeira, assim, as perguntas parecidas, eles usaram mais como base esse quiz, né, então o resultado dele, assim, para me fazer algumas outras perguntas também. E no final, passou, assim, novamente, você não tem aquela certeza, né, nossa, será que deu bom, será que não deu? E aí você fica naquele processo de espera. E depois de mais uma semana, mais ou menos, eu recebi de novo o contato da recrutadora. Na verdade, só me informando que eles não conseguiram ainda chegar num veredito, porque o meu gestor, né, dessa vaga aí, ele ficou doente uma época, então ele tirou umas semanas off. E aí, assim, pra ansiedade isso é ótimo, né? Você fica esperando o resultado, você não sabe se foi bem ou não e você não tem muita informação. É importante dizer também que quando a moça entrou em contato com você era para uma vaga tipo de engenheiro 3, né? Um pouco mais sênior. Um pouco mais sênior. E aí durante o seu processo seletivo eles foram vendo que seu perfil era um pouco mais júnior pleno, né? Só que mesmo assim eles toparam continuar e te realocar para uma posição nível um pouquinho menor. Em vez de ser o nível 3 ou nível 2, seria mais pleno, assim. Sim. Tá, então a moça entrou em contato com você pelo LinkedIn, agendou a primeira entrevista que era só com ela. Ela achou legal o seu perfil, ela agendou uma segunda entrevista com o seu gestor. Depois dessa segunda entrevista, você fez um teste de personalidade e teve mais uma outra entrevista. Que foi com mais gestores de outros departamentos. E esse basicamente foi o último. Isso. E quanto tempo que demorou todo esse processo? Desde o primeiro contato da recrutadora até você receber o sim? Falando parece rápido, mas foram uns 3 meses no total. De processo seletivo, Processo seletivo, porque teve essa demora por conta que o meu gestor ficou doente, eles também têm um processo bem devagar em si entrar em contato. E aí entre uma entrevista e outra, 1 ou 2 semanas de espera. Então assim, no final deu uns 3 meses. E aí eles te ligaram pra falar que você tinha passado? Como que foi? Recebi um e-mail falando do resultado, que eles queriam prosseguir, que deu gostar do meu perfil. O próximo passo seria eles enviarem uma carta oferta pra mim. Porque, mais ou menos igual na vaga do Brasil, eles não falam o salário na divulgação da vaga em si. Só falam salário competitivo. Sim. Então é nessa hora que eles falam um salário específico, os benefícios que você vai ter na vaga, e se você tiver algum benefício, por exemplo, um pacote de realocação para te ajudar na mudança, também eles mencionam nessa hora. Eles fizeram alguma pergunta, tipo, qual que era a sua expectativa salarial durante o processo seletivo? Sim, isso foi lá na primeira fase ainda, quando a recrutadora falou comigo, porque como ela me achou pelo LinkedIn, ela pediu para eu enviar o currículo para ela também, só para ela analisar e colocar minha pretensão salarial lá. E aí como você fez para colocar? Eu fiz uma pesquisa mais ou menos de quanto era o custo de vida aqui em Amsterdã e eu tava bem ciente que eu não poderia
pedi muito, assim, porque eu não era sênior na vaga, igual eu falei. Então eu pesquisei mais ou menos quanto custava o aluguel aqui em Amsterdã, o custo de vida no geral, comida, mercado. E eu coloquei um valor que faria sentido eu conseguir viver aqui. Ok. E eles, no final, foi um valor que Foi um você valor pediu? menor. Menor. Foi um valor menor. E aí, o que ajudou nessa hora a considerar essa proposta foi esse pacote de relocação. Porque ele ajudava, é um valor em dinheiro que eles ajudavam para você comprar passagem de avião, pagar custo geral. E além disso, eles pagaram os custos do meu visto. Certo. E quanto que foi essa ajuda de realocação? Foram 3.000 euros esse pacote de relocação. Então é um valor que ia cair líquido na minha conta no primeiro salário. Enfim, depois de aceitar essa carta proposta, que eles foram efetivamente fazer o contrato. Aí foi mais 1 ou 2 semanas de espera até chegar o contrato de trabalho em si e eu assinar. Após assinar esse contrato, começa o processo do visto. Porque, como eu falei no começo, você precisa de um contrato de trabalho para dar entrada no visto. Sim, mas a questão do contrato de trabalho, tipo, a gente ainda estava no Brasil quando você assinou. Sim, E, tudo... e como que foi, tipo, a data de início do seu trabalho, sendo que estava no Brasil? Eles jogam a data no futuro. Então, assim, eles consideram que você vai chegar, sei lá, depois de 3 meses, assim, e eles colocam essa data de início. No meu caso, eu recebi esse contrato em julho, se eu não me engano. Ele estava com a data de início para 1º de setembro. Então eles já consideram um tempo adiante aí. Mais pra frente. Porque também depende do visto, né? Quando o visto vai ficar pronto. Sim. E você só pode dar entrada no visto depois que você já tem um contrato de trabalho. Então, Isso. não tem exatamente como saber a data que você vai de fato iniciar. Não. O que mais que eles te ofereceram? Tipo, teve ajuda de realocação? Teve mais alguma coisa? Sim. Além dessa ajuda de realocação que eu falei, eles também ofereceram um apartamento deles, que eu poderia ficar por 30 dias Aqui na Holanda, né? aqui na Holanda, enquanto eu buscava uma casa para alugar. E além do apartamento, eles também pagaram o valor do meu visto, mas não o da Júlia. Esse teve que sair do nosso bolso. Sim. Aí eles contratam uma empresa especializada em fazer esses procedimentos de visto, né? Sim. Eles terceirizam isso, então é uma empresa só focada nesse processo de visto. E novamente a gente teve que pagar o valor da Júlia, porque a gente quis dar entrada nos 2 vistos ao mesmo tempo para eles saírem juntos. Do contrário, ia sair o meu primeiro, e aí depois a gente ia ter que dar entrada por nós mesmos no da Júlia. E aí a gente não ia conseguir embarcar junto, por exemplo. Sim. Então o seu processo foi tipo uma busca mais passiva do que ativa, né? Sim. E a moça que te encontrou. Por isso que eu falo, é muito importante você deixar seu LinkedIn atualizado, porque foi literalmente isso, eu deixei ele lá e me encontraram, sabe? Sim. Mas eu acho que sua área também, ela tem esse diferencial, porque é uma área que tem pouca gente que tem esse conhecimento nessa tecnologia, né? É bem específico, assim, e o pessoal que já sabe, eles cobram, assim, é muito mais caro, sabe? Então eles procuram um cara que tá começando nisso, é um pouco menos experiente, mas tem um perfil mais júnior, assim, pra aprender e crescer junto com a empresa. Sim, é porque, por exemplo, no meu caso, eu que tô como UX UI designer, fiz todo esse processo também do LinkedIn e ninguém veio me procurar até agora. Mas eu sou júnior, bem júnior. E aí a gente tá falando de uma área, a área da tecnologia tá super em alta, muita gente, concorrência alta, então acho que isso também influencia, né? Saber de qual área você tá vindo. Essa área que a Renan tá é uma área que tem pouquíssima gente especialista, então tanto que ele recebeu ofertas de outros países também, né? Sim. E pôde avaliar qual oferta era melhor. Então, assim, foi um pouco de tá no lugar certo, sabendo a coisa certa, um pouco de sorte também, sabe? Não dá pra dizer que vai ser a mesma experiência com toda a área e com toda a pessoa. E planejamento também, né? Porque saber o inglês é um diferencial, se você não soubesse não ia rolar, por exemplo. E tivemos que sair do parque porque de nada começou a chover gelo e estamos encharcados.
Tava só. Tudo por vocês, pelo amor de Deus, deixa um like nesse vídeo. Ajudando nós. Não é porque o Renan veio com o emprego que a gente tava ok, vida feita, assim, porque se a gente não tivesse nossa reserva financeira, não ia ter como a gente ter chegado até aqui, porque como ele falou, a ajuda de realocação, ele só recebeu no final do primeiro mês de trabalho dele. E como a gente falou no outro vídeo, de como a gente conseguiu encontrar apartamento aqui, se você não viu, eu vou deixar o card. A gente usou uma boa parte dessa ajuda de realocação para pagar a corretora para nos ajudar a encontrar um apartamento aqui. Então, se nós não tivéssemos a nossa reserva de emergência, não ia rolar chegar até aqui, porque a gente teve que pagar a passagem de avião, passagem dos pets, se desfazer do nosso apartamento do Brasil e chegar até aqui, pagar a passagem de avião, etc. Muitos custos que a gente não tinha a ajuda de realocação da empresa dele. Então a gente precisou gastar nosso dinheiro de reserva de emergência. Bom, essa foi minha experiência para conseguir um emprego por aqui. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho nesse momento seria planeje, senta, pensa certinho onde você quer ir, quando você quer ir e coloca isso tudo no papel, que é muito importante para você conseguir chegar lá. O resto é paciência e insistir, sabe? E aprenda um outro idioma, o inglês, se for possível, ou o idioma do local que você está querendo ir. E é isso, gente, paciência, né? Porque o nosso planejamento começou em 2022 e a gente só chegou aqui em 2024. Então, às vezes demora um pouquinho, mas dá tudo certo no final. Então, tenham paciência. E é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse processo de conseguir um emprego, alguma coisa específica, deixa no comentário aí que a gente vai tentar ajudar, quem a gente souber também. Se vocês quiserem um vídeo também meu, contando como eu consegui o meu emprego aqui na Holanda, comenta emprego da Júlia. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso nos ajuda. Por favor. Um abraço para os nossos amigos do Moçambique, de Portugal, que estão nos assistindo. Eu estou vendo vocês. E é isso, então. Segue a gente no Instagram, DeRoleJR. A gente posta coisinhas do dia a dia lá também. E até a próxima, então. Tchau! Tchau!